Opa, aqui é o Léo. Cara, e se eu te dissesse que em Boruto Blue Vortex existe um personagem que pode parecer um personagem coadjuvante, mas que talvez seja, na verdade, a única peça capaz de mudar totalmente o destino da história do mangá. E é um personagem, cara, que ninguém trata como o herói principal, sabe? Mas que continua aparecendo exatamente nos momentos em que tudo parece totalmente perdido. E é claro que eu estou falando dele, Kashin Code. Kashin Code, ele não é só um clone do Jiraiya, viu? E outra, ele não é só um sábio misterioso também. E talvez ele nem esteja apenas tentando sobreviver. Cara, porque a grande pergunta mesmo é o seguinte: Kashin Code realmente é a última esperança do mundo Shinobi, ou ele só está conduzindo o mundo para uma armadilha ainda maior? Cara, e hoje a teoria é meio sinistra, tá? Porque quando você junta o passado dele, o conhecimento dele, e o conhecimento que ele carrega, e o papel dele também em Boruto Blue Vortex, começa a aparecer que o Kashin Koji sabe de coisas que ninguém mais sabe. E o pior de tudo, ele pode estar escondendo a verdade do Boruto e outros personagens de propósito mesmo, tá? Mas antes de tudo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Eu sempre falo, vocês são a peça mais importante aqui do canal. Nunca se esqueça disso, viu? Agora sim, bora pro vídeo. Quem é Kashin Koji de verdade? Galera, vamos lá. Muita gente ainda enxerga o Kashin Koji só como o clone do Jiraiya. Mas, cara, eu vou te falar, essa visão é uma visão pequena demais para um personagem, cara, que foi construído para ser muito mais importante do que isso. Ele foi criado pela cara como um instrumento. Ele tem um corpo feito com base genética de Jiraiya, ou seja, a ideia inicial era simples: criar alguém com um potencial absurdo de um lendário Sannin. Só que aqui que começa o detalhe mais interessante de Kashin Koji. Kashin Koji não virou apenas uma cópia vazia do Jiraiya. Ele desenvolveu a consciência própria, vontade própria e também objetivo próprio. E isso em Boruto nunca é à toa. Ainda mais o personagem com o peso de Kashin Koji, cara. Porque quando o universo de Naruto cria um personagem com uma genética de alguém lendário, inteligência estratégica e ligação com os eventos cósmicos, envolvendo futuros, destino e linhas temporais, você já sabe, cara, que esse personagem não está ali só para ser só um aliado temporário. Ele está ali para ser a chave de tudo. E eu acho que ele é, né? Cara, eu vou te falar, Kashin Koji sempre teve uma cara de um plano secreto. E mais, ainda agora que ele consegue ver vários futuros. Cara, certeza que o Kashin Koji sabe de alguma coisa que o Boruto ainda não sabe. Mas o que torna Kashin Koji tão perigoso? A resposta, galera, é simples. Ele é um personagem que sabe demais. Ele sabe coisas que o Boruto e outros personagens nem imaginam. Cara, em Boruto Blue Vortex, conhecimento é poder real, tá? O Kashin Koji não luta só com força bruta. Ele luta com previsão, informação e controle do jogo. Ele sabe tudo. Ele sabe como vai acabar a história do anime. O Kashin Koji já sabe já. Enquanto quase todo mundo está reagindo ao caos, ele parece estar jogando um xadrez que começou muito antes de qualquer um perceber. E isso fica ainda mais assustador, cara, quando lembramos que ele está envolvido diretamente com uma das coisas mais ameaçadoras da obra, que é a capacidade de enxergar possibilidades futuras. Ou seja, o Kashin Koji, ele consegue enxergar o futuro, parecido com o Doutor Estranho fez em Vingadores. Ele consegue ver várias linhas temporais. Ele consegue também ver cada ação de cada personagem. Olha o peso disso. Cara, e quando a gente pega um personagem que consegue ver caminhos que os outros nem imaginam, ele deixa de ser apenas um personagem, tipo, ele é o clone do Jiraiya. Ele deixa de ser isso, tá? E ele vira um operador do destino. Ele vira praticamente a chave do anime. E a pergunta então deixa de ser de Kashin Koji, será que Kashin Koji é forte? E passa a ser porque a história quer que ele veja o que ninguém mais vê. E aí que tá a pergunta, por que isso? Porque isso geralmente significa uma coisa: ele foi
posicionado como alguém que entende o final do jogo. Galera, o Kashin Koji já sabe o final da história, assim como eu falei. O Kashin Koji já sabe como o anime vai acabar. Ele sabe o que vai acontecer no final. E ele até mostrou pro Boruto. Não é mostrou não, ele falou um pouco o que o Boruto tem que fazer. Explicou um pouco pro Boruto. Ele não explicou tudo pro Boruto. Ele explicou pouco, tá? E aí que tem uma coisa por trás, que na minha opinião, eu acho que deve ter alguma coisa, naquele Kashin Koji tem alguma coisa na manga. Porque ele pode ser a última esperança. Ó, vamos lá, hein? Agora entra a parte principal da teoria. Que nem é quase uma teoria, cara. É um palpite, um questionamento. Se existe alguém em Boruto que pode enfrentar um inimigo acima da escala normal, esse alguém precisa cumprir 3 requisitos. Primeiro, entender o inimigo. Segundo, prever as consequências das ações. E terceiro, estar disposto a fazer escolhas que os outros personagens nunca fariam. Kashin Koji parece marcar exatamente esses 3 pontos que eu falei. Ele é um cara, velho, que ele não age como os outros personagens. É nítido no mangá isso, tá? Ele não age como os outros personagens. Ele é muito, digamos que ele é frio e calculista, tá? Enquanto a maioria quer salvar o presente, ele age como alguém que está tentando impedir um colapso maior no futuro. Um futuro que ele já sabe. E isso muda tudo, porque a última esperança nem sempre significa o personagem mais forte. Por exemplo, o Boruto. Aí muita gente acha que o Boruto é a última esperança, pode ser o Kashin Koji, que nem é o mais forte. Às vezes significa que o único que consegue enxergar o tabuleiro inteiro. E esse cara, velho, é o Kashin Koji. Porque, ó, pensa nisso. Se a situação está tão grave que nem a força, nem a inteligência isolada, nem talento bruto resolvem, então o único caminho é alguém que tenha acesso a uma visão quase proibida do futuro. E essa é exatamente a zona onde o Kashin Koji vive e está atualmente. Ele controla tudo. Ele pode ser a última esperança que vai vencer sozinho na porrada. Mas por quê? Ele pode ser o único capaz de montar a estratégia certa para derrubar uma ameaça que funciona acima das regras normais. Cara, mas se ele estiver escondendo algo além? Cara, aqui o palpite começa a ficar realmente interessante. Porque tem um detalhe que muita gente ignora, hein? Personagens como Kashin Koji quase nunca revelam tudo o que sabem. E quando alguém em uma obra sabe demais, existem 2 possibilidades, tá? Essa pessoa está tentando salvar o mundo, ou essa pessoa está manipulando tudo para que o resultado final seja o que ela quer. E provavelmente, na minha visão, a segunda opção é que o Kashin Koji está fazendo, tá? Eu queria que não fosse, cara, porque ele é clone do Jiraiya, eu acho ele um baita de um personagem. Isso levanta muitas dúvidas absurdas, cara. E uma delas é, e se ele não estiver tentando ajudar apenas o Boruto? E se ele, cara, estiver construindo uma rota onde o bem maior vem através de sacrifícios que ninguém aceitaria de imediato? Porque hoje ele pode estar tentando salvar um aliado, tipo Boruto, Shikamaru, Amado, Sarada, mas amanhã ele pode deixar alguém cair se isso fizer parte de um plano ainda maior, que é um plano dele próprio, tipo uma carta na manga, entendeu? E talvez, cara, ele pode estar movendo Boruto e outros personagens como peças de uma estratégia desesperada para evitar uma linha do tempo ainda mais catastrófica do que a outra. E eu acho que em algum momento da história, o Kashin Koji vai trair o Boruto. Mas agora, cara, eu quero saber de vocês. Kashin Koji é a esperança final do mundo Shinobi, ou ele é o homem que já sabe que ninguém vai sair ileso dessa história? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Cara, então já deixa o like aí, pô. E aproveita, se inscreve aqui no canal para sempre encontrar conteúdo sobre Boruto The Blue Vortex e outros diversos animes aqui no canal. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Falou!